Olá a todos e todas, nós estamos hoje aqui para uma entrevista com o pastor Jefferson Modesto, que é pastor da Igreja Metodista em Vila Mazei, esposo da Aline e pai da Elise e do Arthur. Hoje o pastor Jefferson vai conversar um pouco com a gente sobre a experiência da igreja dele, a igreja local, com a comunicação, com a transmissão dos cultos, com a ação nas redes sociais, nesse momento de pandemia e que a igreja teve que entrar no universo online. Muito obrigada, pastor Jefferson, por ter aceitado estar conosco. Agradeço, Rafaela, graças e paz a todos e todas, e que espero poder contribuir um pouco com a minha experiência, a experiência da nossa igreja local, com cada um de vocês que estão nos assistindo. Pastor Jefferson, gostaria que você começasse contando um pouco para a gente como é que se a sua igreja já atuava, né, igreja local, no universo online, se já havia transmissão de cultos, se já tinha um ministério de comunicação, se já tinha voluntários ali trabalhando. Se você puder compartilhar um pouco como era isso antes da pandemia. E aí depois a gente conversa um pouco sobre como foi depois. Nossa igreja local, na Igreja Metodista em Vila Mazei, nós tínhamos um ministério, mas um ministério, assim, um pouco, digamos assim, desmantelado, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava bastante, principalmente com a produção de arte, né? Ela que coordenava o ministério, ela produzia de forma incrível, né? As artes, normalmente comunicação de eventos, né? Era mais ditamente isso, né? Comunicava as programações da igreja, os eventos, então toda a nossa comunicação se resumia a isso. Nós não tínhamos transmissão, não tínhamos nem as redes sociais não eram tão ativas assim, né? Além de compartilhar as programações dos eventos. E sempre tentamos montar uma equipe, ter voluntários, mas infelizmente a gente sempre barrava nessa. Nem todo mundo queria participar, nem todo mundo, acho que não precisa. A Igreja Metodista Vila Mazé é uma igreja que completou 89 anos, é uma igreja onde a grande maioria são pessoas idosas, aposentados, então, para você eles acham, nós não precisamos disso, né? É aquela turma que gosta do boletim no papel, aquela coisa, para eles isso já era suficiente. Então, quando eu cheguei, a gente tentou implementar, tentamos montar um grupo, mas não foi possível, infelizmente. Até houve algumas tentativas de cursos, treinamentos, nós tínhamos alguns projetos que, infelizmente, quando chegou a pandemia, nós tivemos que abortar esses projetos, esses sonhos. Né? Então, infelizmente, antes nós não tínhamos praticamente assim, voltado às redes sociais especificamente, nós não tínhamos nada. E o Ministério de Comunicação era um ministério apenas que informativo, né? Trazia as informações rotineiras da nossa igreja. E eu acho que essa é a realidade de muitas das igrejas locais, quando veio a pandemia, e aí todo mundo foi pegado de surpresa, vamos dizer assim, com a situação de isolamento social e a impossibilidade de abrir as igrejas para fazer os cultos. E aí todo mundo teve que achar um jeito de transmitir o culto. Como é que foi para vocês essa movimentação, no sentido de como vocês transmitiram, como que o pessoal se mobilizou para fazer a transmissão, como que foi essa atuação de vocês e tem sido até agora, nesses últimos tempos? Quando começou a pandemia, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi um susto, assim, imenso. Então, quando iniciamos a pandemia, todo mundo tinha expectativa, daqui 15 dias volta, né? Só que não voltou. Então, quando nós vimos o cenário de tudo fechado, muitas pessoas da nossa igreja ficou com medo. As pessoas ficaram com medo. Acho que o medo instalou, assim, onde ninguém realmente queria sair de casa, ninguém queria fazer, assim, nada. Então, eu tomei as rédeas. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, gente, eu vou transmitir aqui de casa os cultos, acho que vai ficar mais tranquilo assim. Foi aí que eu comecei, eu já conhecia, já dominava um pouco, né, sobre transmissão. Tive uma escola aí, quando eu fui seminarista na Catedral de São Paulo, lá tinha um programa online,
numa TV web, né? Uma coisa assim, parece, né? E até quando começou a pandemia, eu agradeci o pastor Marcos Garcia, que na época ele insistia muito para mim ir junto com ele, fazer esse programa, né? Que era um programa de entrevista, e algumas vezes eu entrevistava, algumas vezes eu ficava na técnica ajudando. Então ali eu conheci esse universo de transmissão, de web e tal. Então quando começou a pandemia, vamos transmitir. Então eu peguei meu celular, transmitindo apenas pelo Facebook mesmo, de uma forma simples, na minha casa. Como eu toco também, eu fazia o louvor, fazia tudo, minha esposa aqui em casa me ajudando, minha filha, né, Elis também me ajudando, mesmo pequenininha, ela me ajudava aqui, preparar. Então, a minha sala de casa se tornou quase um estúdio, né? Então, e aos poucos, conforme a pandemia avançando, porque é aquela coisa, assim, uns 2 cultos transmitindo aqui em casa do celular, tá bom, é suficiente. Mas conforme a previsão de retorno, nós não tínhamos previsão nenhuma de retorno, a gente começou a pensar, pô, precisamos melhorar um pouco essa transmissão, porque quando a gente se coloca no lugar de telespectador, porque é essa linguagem que a gente tem que usar, infelizmente, a gente tivemos que aprender essa linguagem também, a gente percebe que uma qualidade de luz interfere muito, uma qualidade de áudio interfere muito, né, principalmente para quem está assistindo. Então, se você está assistindo, tem uma luz não é boa, a qualidade da imagem não é boa, você dispersa muito rápido. Se o áudio está muito ruim, dispersa muito rápido, a pessoa não retém. Então, essa linguagem a gente acabou tendo que aprender também, porque quando você está na igreja local, a pessoa está na sua frente, o som pode estar ruim, a pessoa não vai levantar e ir embora, né? Mas com o celular na mão, ela vai tirar e vai ver outra coisa. Então, ali, naquele primeiro momento, investimos em iluminação, compramos uma interface de áudio para poder melhorar um pouco a qualidade do som, e ali continuamos transmitindo de casa. Ficamos quase um ano transmitindo de casa, quase um ano não, perdão, acho que uns 8 meses transmitindo de casa, eu, minha esposa, como eu falei, domingo me tornava um estúdio, e quando a pandemia começou a dar sinais de melhoria, foi quando eu, em conversa com a liderança, em conversa com o grupo de louvor, em conversa com outras pessoas, disse, gente, será que a gente pode transmitir o culto da igreja? Só que eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de apoio. Claro que na época nós começamos com uma equipe mínima, eu continuei cuidando, né, da transmissão, porque esse é o problema que eu tenho até hoje. Nós não temos muitos voluntários para a parte de transmissão, né? Então, tem muitos cultos que eu estou transmitindo, eu estou indo lá fazer o culto, né? Então, eu coloco para começar e, às vezes, eu vou lá, faço abertura, toda aquela questão toda. Então, nós tivemos essa dificuldade de encontrar voluntários, pessoas disponíveis, por 2 razões. Primeiramente, pela questão de muitas pessoas não quererem se expor ao vírus, de sair de casa, de ir até a igreja, de ter contato com outras pessoas. Tivemos muito esse receio de algumas pessoas, e por outro também, por pessoas não terem a afinidade com a tecnologia, né? Tem pessoas que falam assim, pastor, esse negócio de computador não é comigo, eu não vou saber o que fazer, mesmo falando que é algo muito simples, algumas pessoas até tentei ensinar, explicar, pastor, é muito difícil, é muito complicado para mim, então nós tivemos essa dificuldade, porém, como havia uma necessidade, não dava para a gente simplesmente largar, então eu falei, não, vamos lá, vamos tocar. Então, depois de 8 meses, mais ou menos, nós fomos para o espaço da igreja local, e ali a gente teve que também mexer um pouco na estrutura, porque a sala da minha casa é um ambiente menor, um ambiente mais isolado. Já na igreja, tivemos que adaptar a webcam para usar como câmera, não dava mais para usar apenas o celular. Então, nós fomos ali melhorando um pouquinho. Tínhamos pessoas do grupo de louvor, então tivemos que usar a interface na mesa de som para também levar uma qualidade melhor. Então, aos pouquinhos fomos melhorando. E aí, quando abriu para o culto presencial, aí foi um outro desafio, sabe, Rafa? Aí eu chamando de Rafa, desculpa. Foi um baita desafio, porque além de se preocupar com as pessoas que estavam assistindo de casa, nós também tínhamos que nos preocupar com o ambiente da igreja local. Então, mexer, porque nós
mexemos em fio, em iluminação, então tinha toda uma estrutura que nós tínhamos também que readaptar para a realidade do culto presencial, né? Uma coisa que eu sempre falava para o pessoal da liderança, se num programa, numa TV grande aí, ao vivo, tem vários problemas, imagina a gente na igreja local com uma equipe extremamente reduzida, né? Então nós teremos problemas. Então, eu falo assim, se a gente tiver algum problema, não tem problema, sabe? O problema não pode nos parar e nos deixar de transmitir os cultos. E aí, conforme nós íamos aprendendo, aprendi a mexer com o OBS, ensinei algumas pessoas a mexer com o OBS. OBS é uma plataforma, né, para transmissão, e aprendemos a usar outros recursos para poder levar para a igreja uma experiência de culto online da melhor forma possível. Então, durante um período, praticamente, nós tínhamos o culto de domingo transmitido, o culto de oração também, algumas lives que nós também fazíamos durante a pandemia. Só que quando nós migramos para o culto presencial e online, como eu que cuidava toda essa parte de gerenciamento, assim, né, de transmissão, por que aconteceu? Quando começou a pandemia, uma das pessoas que me ajudava na área da comunicação, ela falou assim, pastor, meus pais, eu moro no mesmo quintal que os meus pais são idosos, então eu não quero me expor, né? Então eu falei, pelo amor de Deus, por favor, né? Não fique em casa mesmo, tanto que até agora, assim, né, ainda nesse momento, os pais são bem idosos, né? O pai dela tem quase, acho que passou dos 90 anos, né? Então, ainda assim, eles estão tomando todos os cuidados. Então, eu falei assim, ó, ainda assim ela vem de vez em quando, mas assim, eu falei, não, fica sossegada, não se preocupa com isso, mas a gente não poderia também deixar de estar transmitindo. Então, eu falei assim, eu vou tocar aqui o barco, eu vou usar os recursos que eu tenho, a informação que eu tenho e vamos tocar. E hoje, já com a flexibilidade maior de, né, a gente poder ter cultos presenciais com um número maior de pessoas, isso a gente, o culto online, digamos assim, acabou ficando em segundo plano. Não que a gente não deixou de transmitir, não deixamos de transmitir os cultos. O culto hoje, digamos assim, o presencial se tornou a prioridade, né? Então, nós temos lá a transmissão, né? Tanto que a gente, no momento da pandemia, uma das preocupações que nós tínhamos, que eu tinha, né? Eu falo que eu vivi 2 momentos na pandemia. O primeiro momento, acho que, não sei se a maioria dos pastores vivenciaram isso, a gente precisa produzir conteúdo para a internet, porque a gente tem como comparativo outras igrejas, só que nós da Igreja Metodista, muitos pastores, assim como eu, enfrentamos a seguinte questão: nós não temos uma equipe como outras igrejas têm, profissionais contratados, profissionais extremamente capacitados para fazer aquilo. Muitos de nós, pastores, assim como eu, tinha eu e eu mesmo, né? Ou um ou outro que poderia contar. E até mesmo muitas igrejas locais com equipes, as pessoas não tinham a capacitação e nem a disponibilidade. Muitas pessoas, olha, eu sei fazer, mas eu preciso trabalhar na minha empresa, eu preciso trabalhar no meu negócio, e o meu tempo para me dedicar para a igreja, para isso, era pouco. Então, quando você vai precisar produzir conteúdo para as redes sociais, e as redes sociais é uma coisa muito intensa, assim, então você pega igrejas, por exemplo, que tem uma presença muito forte nas redes sociais, eles costumam postar 5, 6, 7, 8, 10, 12 conteúdos por dia, e para produzir um conteúdo, que seja um vídeo, que seja uma devocional, alguma coisa, para um pastor fazer isso sozinho, com celular, de uma qualidade razoável, demanda muito trabalho, demanda muitas horas, nem sempre a igreja local percebe isso, entende isso, e então, assim, tem horas que você precisa fazer uma escolha: eu vou fazer a minha rotina pastoral ou eu vou produzir um conteúdo. Então, no começo, teve um momento da pandemia, eu falei, eu preciso produzir, então eu quase pirei, assim, de tanto produzir, não consegui produzir tanto quanto eu gostaria, quanto eu achava, né? Aquela época que tinha 300 lives, vou fazer live, mas eu não tinha tempo de fazer live, porque me convidava a participar de live, então era aquela coisa frenética. Aí eu tive um outro momento,
que é o momento de falar assim, quer saber, então, eu acho que eu não preciso fazer nada, eu não vou porque isso está me cansando, isso está me deixando doido, está me deixando exausto, então não produzo nada, né? Tanto que hoje passou já bastante tempo dessa pandemia, aí já estamos num tempo bom, que ainda estamos em pandemia, né? Acredito que nem todo mundo, tem pessoas que acham que não acabou, mas ainda estamos em pandemia, temos que tomar muitos cuidados. Falo que eu estou num equilíbrio. Então, hoje a gente consegue produzir de acordo com aquilo que tem também, né? Se não tem, não tem. Se tem, tem. Né? Mas também a gente começou como eu falei, hoje ainda tenho poucas pessoas, porém, essas poucas pessoas que têm me ajudado, elas já estão um tempo mais, então eu consigo me sentir um pouco mais confortável para me ajudar, principalmente nas transmissões, né? Então, hoje no culto de domingo, eu não preciso, por exemplo, mais ficar lá, dar o play e sair correndo. Hoje já faça isso, então isso se tornou muito mais fácil. Mas é um baita desafio, um desafio imenso, porque eu não sei nem se cabe ainda nessa pergunta, mas um grande desafio, sabe, Rafa, é a comparação, né? A comparação que com outras igrejas, Uhum. porque os nossos membros da igreja eles estão com o celular na mão de outras igrejas e a gente também está ali. Agora, como a gente vai concorrer com isso, né? Como a gente vai concorrer com a audiência dessa igreja e vai trazer as pessoas para nossa, né? As nossas próprias ovelhas, né? Nem pensando no aspecto missionário de evangelização, de ganhar novas pessoas, apenas cuidar dos nossos, fazendo com que os nossos tenham ali uma assistência espiritual nesse período de pandemia. Essa foi a minha primeira preocupação. Eu preciso garantir que as pessoas da nossa igreja, da Igreja Metodista, pudessem participar do culto, a ministração da ceia, que isso foi uma grande preocupação também, ter alimento espiritual para poder passar por essa pandemia, mesmo que seja online. Pastor Jefferson, você falou várias coisas e a gente poderia citar assim, várias dificuldades, né? Você falou, por exemplo, sobre a falta de ter voluntários e de pessoas que entendessem sobre isso. Você falou sobre a preocupação inicial que muita gente teve de preciso ir para o online. E eu lembro na época, e eu falei assim, gente, calma, porque não é uma guerra de conteúdo. A gente precisa saber, a gente precisa produzir com certeza, mas qual é o nosso objetivo agora? Porque produzir conteúdo por como produzir não resolve. A outra questão, a comparação com as outras igrejas, que a gente fala hoje que a comunicação das igrejas ela é muito mais feita por benchmarking, que vão lá, olham o que as outras fazem e querem fazer igual, do que numa proposta, num estudo e numa coisa planejada para aquela comunidade. Isso é horrível, porque se compara uma igreja local com uma realidade, por exemplo, como você disse, que era uma realidade de uma igreja com muitos idosos, com pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, com uma igreja, por exemplo, que é a Igreja Metodista, que é uma igreja histórica, com uma igreja neopentecostal que já surgiu nesse ambiente, que já tem toda uma estrutura, que já fazia isso antes, e tem outros objetivos, né, com isso. Isso é outro aspecto, né, que a gente precisa pensar. Então, foi interessante que a experiência que vocês tiveram é parecida com muitas outras igrejas locais, um pouco diferente umas coisas e outras, mas com os mesmos desafios. A dificuldade de voluntários, ter sido pego de surpresa, chegar ali, olhar as outras igrejas e falar como é que eu vou fazer, como é que eu vou competir com eles. Uma coisa que eu falo também bastante sobre isso, né? O que faz as pessoas assistirem, se a gente for pensar na qualidade técnica, tem mega igrejas que vão fazer um super culto, né? E às vezes claro que a gente tem que fazer a técnica da melhor forma possível que a gente pode, mas o senso de pertencimento, o cuidado daquela ovelha, isso vai fazer ela querer assistir o culto da nossa comunidade e não da outra. E mais uma coisa que eu acho que é uma dificuldade que muitos pastores tiveram, e que na verdade te ajudou.
o fato de você já conhecer um pouco, de você já saber um pouco sobre transmissão, sobre comunicação, de você já ter esse interesse, acabou te ajudando. Porque ali naquele momento, e muitos pastores passaram por isso, de ter que começar a transmitir nas suas próprias casas. Muitos não tinham, não sabiam como fazer, e às vezes pegava o celular e fazia do jeito que dava. Isso com certeza você vê assim, que te ajudou, que já ter um. Se você não soubesse, ia ser muito mais difícil. Olha, com certeza. Coisas básicas, assim, que, por exemplo, enquadramento, né? Como você enquadrar um celular, onde você posicionar o celular, o melhor ângulo, como eu falei, iluminação, e às vezes não é você comprar um equipamento de iluminação, é um recurso que você tem, uma janela, alguma coisa assim, coisas básicas que eu aprendi, né, que me trouxe, assim, poxa, dá para me surfar essa onda, né? Isso me deixou muito mais seguro para poder fazer, para poder entregar algo, né? Porque qual era de tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar com a câmera. Isso, como eu falei, a experiência que eu tive na TV Web lá na Catedral na época, eu ficava muito nervoso com a câmera, com o celular, seja o que for. Isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Então, muitos detalhes, digamos assim, eu pulei essas etapas, né? Eu tive muitas dificuldades, então eu pulei essas etapas por já ter uma experiência e por também me interessar pelo assunto. Minha esposa, ela via que eu passava madrugadas assistindo vídeos de transmissão, né? Como transmitir, como melhorar, como improvisar algum recurso, como entregar algo de qualidade. Eu passei horas estudando isso, porque eu falei assim, a gente precisa fazer, então precisamos estudar, não tem como. Só que se eu não tivesse esses recursos, se eu não tivesse buscado atrás de informação, porque também hoje a internet é um oceano, então se você não souber aonde buscar informação, também não vai te ajudar nada. Então, tive pessoas que me ajudaram, né? Por exemplo, nós comentamos, o Vinícius, ele foi uma pessoa que me ajudou muito também. A gente trocava muitas figurinhas, a gente conversava muito sobre como estava sendo a minha experiência, como estava sendo a experiência dele também. Então, isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. E, por outro lado, eu via pastores, amigos, conhecidos também, né? Inevitavelmente, a gente dava uma zapeada nas lives, faziam, nas transmissões dos cultos, a gente via com muita dificuldade. Como eu falei, dificuldade de enquadramento, às vezes estava fazendo um culto lá e a mulher lavando roupa, a máquina batendo, ele ali todo desconcertado, gente passando atrás, né, aquela coisa toda assim, o carro da pamonha passa cantando. Então, isso deixava a pessoa muito desconcertada. Então, e isso gerava poxa, não estava legal. Então, a pessoa desanimava, a igreja desanimava. Então, assim, eu falo assim, poxa, graças a Deus eu tenho um pouco de informação, e esse pouquinho me ajudou, mas eu tive que ir atrás de mais informações, porque aquele pouco, para mim, não era suficiente, né? Ainda eu não sei muito, né? Mas eu tive que correr atrás de informação. Então, por isso que, assim, infelizmente, muitos pastores simplesmente falam assim, eu não vou fazer, é isso que eu tenho, não quero saber, a igreja tem que se virar e tal. Eu já não tive esse pensamento. O pensamento foi o contrário, não. É necessário, não só por um momento, claro, depois a gente vai estudando, pesquisando, como você disse, existem igrejas que nasceram nesse ambiente e que estão fazendo algo legal. Mas para fazer algo legal, necessariamente você precisa de investimento milionário, como muitas igrejas têm. Como você disse, existem há formas de você se conectar com, né? Eu não sei se eu posso citar aqui, mas um dos grandes YouTubers que nós temos no nosso país, a produção dele é a mais caseira possível, né? O Whindersson Nunes, ele estourou com um vídeo gravado de uma câmera simples, mas no quarto dele, no quarto de hotel, falando abertamente, assim, sem nenhum tipo de estrutura, algo muito simples. E ele se tornou o maior youtuber do Brasil, um dos maiores do mundo, fazendo algo simples, como você disse, porque ele conseguiu se conectar com o seu público. Então, quando a gente consegue
isso, quando a gente tem esse interesse de fazer, de conhecer, de pesquisar, é muito mais fácil a gente ser assertivo. Então, quando a gente ignora o conhecimento, é, ignora simplesmente de estar nas redes sociais, a gente já cria uma barreira. Então, desculpa até falar assim, mas eu vi muitos pastores fazendo apenas pela obrigação. Ah, falaram o que eu tenho que fazer, então tá. Aí chegava no culto assim, bom dia, gente, tudo bom? Hoje é o culto de domingo. Então, assim, aí a culpa não era dos recursos, a culpa era da pessoa que não queria, de forma alguma, aprender nada de como enquadrar, como ter uma postura, como falar. São coisas que não gasta nada, você já tem um recurso, e pequenas informações, pequenos detalhezinhos, assim, fazem toda a diferença, e pelo menos fez toda a diferença aqui na nossa igreja. Confesso que a gente teve muito êxito nesse aspecto, pelo menos a igreja se sentiu pastoreada nesse período de pandemia. Os cultos, claro, tivemos algumas pessoas que não têm acesso à internet, e não ter acesso porque não tem condição, não, simplesmente não gosta. Tem pessoas que têm aquele celularzinho ainda que abre e fecha, assim, sabe? Que não tem internet, que não tem nada. Então, essas pessoas, a gente falou assim, olha, eu sei que eu não vou alcançar essas pessoas, mas a grande maioria da igreja, até pessoas idosas, que a gente fala assim, as pessoas idosas vão ter dificuldade. Inicialmente, sim, mas muitas conseguiram, numa boa, participar, porque houve um interesse. Então, quando há um interesse de você aprender, para você ensinar, para você passar, isso facilita muito, muito mesmo. Acho que tem duas coisas que você disse agora que são importantes a gente. Uma é a linguagem, é o que eu havia dito a você antes, né? A comunicação ela é muito além dos recursos tecnológicos. Então, também não adianta nada a gente ter um super recurso, a melhor câmera, a melhor luz, se a gente não conhecer o nosso público e não conseguir cumprir o objetivo daquilo que a gente está fazendo, né? O objetivo da nossa transmissão ou do nosso conteúdo nas redes sociais ou daquilo que a gente eu falo que a gente tem que pensar em pessoas, esse é o objetivo final, as pessoas precisam ser impactadas, receber uma experiência de fé, uma palavra, né? Muito mais do que a gente ter o recurso. E isso também é uma coisa que trouxe muita dificuldade, porque, ok, a gente transmite o culto, a gente dá um jeito, sai, mas como é que para os pastores, né? Como é que eu falo de frente da câmera? Como é que eu converso com a pessoa que está do outro lado que eu não estou vendo ela? Como é que eu prego no online? Quanto tempo eu prego no online? Como é que eu interajo com essa pessoa? Isso são coisas também que foram sendo aprendidas, né? E desenvolvidas. E dentro disso também tem a questão do público, né? Que você havia dito antes, que a gente precisa. A sua igreja é muito parecida com a minha, tem muitos idosos. E a gente tinha uma preocupação muito grande com eles no início. E é engraçado que no final a gente percebeu que os idosos, eles assistem o culto no horário da transmissão, eles não assistem depois. E os jovens, como já estão mais acostumados com esse ambiente online, com essa diversidade, com a forma de consumir conteúdo que é uma nova geração, às vezes deixava para assistir depois, assistia, mas assistia. E para os idosos, não, eles estavam lá às 6 horas no horário certinho para assistir o culto. Eles estavam cultuando. E é uma coisa que a gente se surpreendeu, porque a gente imaginava que os idosos é que iam ter mais resistência e dificuldade. E foi diferente. Por quê? Porque é uma geração diferente e a forma como interage com a fé, né, como vive a sua fé e como vive no online é diferente. E isso a gente precisa também pensar, né? E você também disse isso, que os idosos, no final, conseguiam ir lá, entrar, depois que aprenderam, né, como é que faz para entrar e clicar no link, estavam lá. Isso são coisas que as igrejas também, eu creio que vocês também
chegaram a enfrentar, né? Não só dificuldade técnica, mas como é que eu falo, como é que eu me porto, como é que eu comunico a mensagem, com quem eu falo, como é que é meu público, porque na igreja local você conhece, você vê quem está lá, né? Mas na internet você não sabe até para onde vai, né? Essas são coisas que você sentiu isso também, você teve essa pensar sobre isso? Você disse que já tinha mais facilidade com a câmera porque já tinha um pouco de experiência, mas você percebeu essa coisa de preciso adaptar minha linguagem? Preciso falar como é que eu prego agora? Olha, isso foi, se você apontar qual foi a sua maior dificuldade, foi exatamente essa. Eu, quando eu prego, eu utilizo muito o aspecto visual das pessoas. Eu interajo, eu gosto de olhar para as pessoas. Eu prego para as pessoas que estão me olhando, estão me vendo. Então, eu acabo citando o nome das pessoas. Ah, então, fulano, e não sei o quê. Lembra daquela experiência? Então, eu interajo bastante com essa situação. E muitos exemplos que eu dou é baseado naquilo que diante das pessoas que estão aqui junto comigo. Quando eu pregar para um celular, né, eu pregar olhando para uma câmera, no primeiro momento era muito difícil, porque era como se eu estivesse pregando para ninguém. Então eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Não, existem pessoas lá no outro lado, tem fulano, ciclano, beltrano. Então essa foi a primeira chavinha que tive que mudar, para não pensar assim, estou falando para as paredes, né? Porque às vezes dava esse sentimento, porque aquela coisa assim, amém, igreja, aquele silêncio, assim, sabe? Então, isso, para mim, foi uma grande dificuldade. E a outra coisa, eu tive que adaptar mesmo meu sermão. Tive que adaptar questão de tempo, questão de linguagem do meu sermão, para que eu não pudesse correr o risco de falar algo que é aspecto do ambiente da igreja, por exemplo, de usar uma linguagem apenas da igreja. Então, se eu começar a usava termos que eu utilizo no meu dia a dia, né? Mas quem é da igreja sabe. Mas eu sei que a minha mensagem no online, ela não está indo apenas para as pessoas que são da igreja. Então, eu precisei modificar isso, a minha linguagem. Então, isso também foi algo desafiador. Foi desafiador naquele momento da pregação também, pensar assim, em situações que poderiam dar um entendimento dúbio. Porque, assim, quem conhece o Jefferson, quando eu me posiciono faço uma brincadeira, ou eu falo algo, ele sabe do que eu estou querendo dizer, porque me conhece a minha família, conhece os meus filhos, conhece quem eu sou. Então, no ambiente da igreja ali, fechadinho ali, então, eles sabem o que eu estou querendo dizer. Então, no online, nem sempre as coisas estão entendidas de forma clara. Então, eu preciso dizer aquilo que eu estou dizendo. E não apenas com minhas palavras, mas também com a minha entonação de voz, com o meu gestual. Então, tudo isso eu sabia que eu precisava ajustar. A minha postura, né? Eu tive que ajustar isso. Então, mas isso foi uma construção, culto após culto, live após live. Então, você gravar, isso é algo incrível, que você consegue se ver depois, você começa a corrigir, poxa, eu falei demais aqui, não devia ter falado mal aqui, então, da próxima vez, então isso foi um recurso que eu utilizei muito para poder melhorar, mas principalmente também na construção também do sermão, a forma como eu construía o sermão. Então, eu tentava olhar menos possível para baixo, porque isso corta a comunicação das pessoas, então eu procurava até mesmo deixar posicionado o meu sermão de uma forma com que eu pudesse apenas consultar, apenas com uma virada de olhar e falar mesmo diretamente olhando para a câmera. Então, são recursos que eu tive que ir adaptando. É claro, como eu falei, depois que nós fomos para a experiência do culto na igreja, era o culto transmitido, né? Tanto que eu tenho um projeto que era fazer um culto apenas online, né? Então, tem um culto transmitido e um culto online, onde eu estou olhando para a câmera e estou falando com quem está em casa. Então, nós temos esse projeto, você barra
na falta de voluntários para a gente poder executar esse projeto, né? Porque dá muito trabalho, principalmente sozinho. Então, eu falei assim, quando tivermos voluntário, porque esse projeto, hoje, a concepção que eu tenho, e acredito que muitas igrejas hoje não tinha e agora tem, que o online, a igreja no universo online, a igreja nas redes sociais, já é uma realidade. Ter um culto online já é uma realidade. Hoje, dificilmente a gente vai retroceder de uma igreja, menor que seja, não ter nenhum tipo de transmissão, né? Nem que seja transmitir o culto, como a gente tem feito. Então, dificilmente uma igreja vai fazer isso, porque as próprias ovelhas, elas perceberam que isso é um recurso interessante para ser usado. Então, dificilmente nós vamos retornar nisso. Então, eu acredito que a igreja, as igrejas terão que se adaptar a essa nova realidade, querendo ou não, né? Conforme eu converso muito isso com o pessoal da igreja, ó, alguns anos atrás, talvez há uns 20, 30, não vai, uns 40, 50 anos atrás, ter uma bateria na igreja, ou pensar ter um projetor, talvez ficaria algo muito fora da realidade. Hoje, dificilmente você encontra uma igreja, menor que seja, mais tradicional possível, você vai encontrar uma bateria, você vai encontrar uma projeção, algo que lá atrás talvez fosse algo impossível de se pensar, conforme hoje a questão da transmissão online. Então, a gente já vê muitas igrejas também tradicionais trabalhando, investindo nessa área, porque não tem mais volta, né? Não tem mais volta. E também o que a gente conversou aqui hoje foi sobre, assim, ficou muito claro, né, que a comunicação da igreja é a parte técnica, é a forma como que a mensagem que você fala, como os gestos que você utiliza, a roupa que você usa, porque tudo ali está comunicando a mensagem para a pessoa que está do outro lado. E é diferente de quando você está na igreja local e que você vê as pessoas e você vê as reações. Então, eu também acredito que a gente está vivendo agora uma outra fase, né? Que é a fase do híbrido, que as igrejas estão se adaptando ao retorno dos irmãos, que é necessário, né? Que a igreja é igreja e precisa estar lá, mas também se adaptando a como é que eu continuo online, como é que eu continuo com a expressão da minha igreja online, seja com culto, seja com produção de conteúdo para as redes sociais, seja, enfim, mas com a igreja aqui. Eu falo que a comunicação na igreja, ela está em tudo, e ela precisa fazer parte de tudo, tanto do presencial quanto online. Desde o mural que a gente fazia antigamente, do boletim, de tudo isso, a mensagem que está sendo pregada, o que está sendo comunicado, o que está sendo lido, a música que está sendo cantada, tudo isso está passando uma mensagem. E agora a gente tinha um desafio, agora tem um desafio maior, que é o desafio de fazer tudo isso no presencial, que a gente já está acostumado, e também no online. Isso, a gente não tem uma resposta específica, a gente vê igrejas fazendo de formas diferentes. Isso que você falou, teve igrejas grandes que no momento de pandemia fizeram isso. Tem um culto presencial e um culto só online. Porque realmente é difícil você fazer um culto para os dois públicos com as duas linguagens, né? Não só transmitir. Mas a gente tem a esperança de que realmente isso venha trazer um novo tempo para a igreja, com outros momentos que marcaram e trouxeram um novo tempo. Pastor Jefferson, eu agradeço muito por você ter compartilhado com a gente. O nosso interesse de entrevistar um pastor era para que os pastores pudessem se identificar com as mesmas dificuldades, porque a gente conversa com um pastor, conversa com outro, e todos enfrentavam dificuldades mais ou menos parecidas, né? Alguns com um pouquinho mais. Às vezes o pastor estava numa comunidade que tinha mais recursos tecnológicos e pessoas que conheciam, mas o pastor mesmo não tinha conhecimento nenhum, então foi muito difícil para ele. E o contrário também acontecia, como você que era um pastor que já tinha um pouco de conhecimento, mas a igreja não tinha. E teve outras situações também, né? Mas muito obrigada por ter aceitado.
Se você quiser compartilhar mais alguma coisa, se quiser falar mais alguma coisa que você achar interessante, pode dizer. Mas desde já eu queria agradecer por ter compartilhado a sua experiência e a experiência da igreja em Vila Mazei e daquilo que vocês estão vivenciando, que é a realidade, não é o sonho, o planejamento, a expectativa é uma, mas a realidade daquilo que é vivido dentro da igreja é outra, né? É verdade. Eu só queria também agradecer, né, a você, a Fatel, por esse espaço de nos ouvir, né, e permitir que a gente esteja falando também nós pastores, né? E me sinto honrado em poder representar alguns pastores, ou muitos pastores, né, que vivenciaram muitas dificuldades. Foram muitas dificuldades mesmo que a gente enfrentou. Como eu falei, eu tinha um pouquinho de conhecimento e isso fez com que eu não pirasse. Acho que essa é a melhor palavra. Como muitos não tinham recursos, ficaram ali. Mas de tudo que acho que a gente tem que colocar no nosso coração é fazer com amor, fazer tudo com amor. Da mesma forma que um pastor ele se debruça na palavra para poder ministrar algo à igreja, acho que é da mesma forma nós precisamos nos debruçar a essa comunicação, porque não adianta nada eu ter uma grande palavra no meu coração e eu não saber falar isso, não conseguir transmitir isso. E como isso é importante. Uma vez eu li num livro, não vou me lembrar que livro que foi faz muito tempo, que fala que comunicação não é necessariamente aquilo que eu falo, mas aquilo como as pessoas interpretam aquilo que eu falo. Eu posso estar falando algo incrível, maravilhoso, mas se as pessoas não conseguem captar isso, é, é como se eu estivesse jogando diamante no lixo. Então, esses meios, esses caminhos, essas formas que hoje nós temos essas formas. Então, se a gente parar para pensar lá atrás, desde a época de Jesus, havia outras formas, mas o objetivo sempre era o mesmo: comunicar o evangelho. Um dos textos bíblicos que eu gosto, quando Jesus entra no barco de Pedro, ele utiliza aquele barco como uma plataforma para poder se comunicar. Jesus ele utilizava de forma estratégica, né? Tem o Sermão do Monte, porque estava no monte, né? Claro que a região favorecia isso, mas é uma forma estratégica também de se comunicar de uma forma melhor. Quando a gente pega a história do metodismo, acho que a grande virada de chave, né, de John Wesley, uma das, né, porque John Wesley tem várias experiências, uma das grandes viradas de chave é quando ele começou a pregar ao ar livre, pregar para as pessoas. Então, não é necessário, foi uma forma de ele comunicar a palavra utilizando o recurso que ele tinha. Então, uma das coisas que eu me coloquei no meu coração nesse período da pandemia é: eu vou fazer o melhor com recursos que eu tenho. Eu gostaria de ter uma câmera 4K, um computador que tem diversas placas de vídeo, que não sei, mas eu não tinha, não tenho e não vou ter, mas isso não me impede de me comunicar da melhor forma possível, de poder entregar para a igreja, entregar para as pessoas a palavra de Deus, a mensagem do evangelho da melhor forma possível. Porque se a gente não colocar isso no nosso coração, se a gente não procurar, da mesma forma que a gente procura ter conhecimento teológico, conhecimento bíblico para poder entregar uma palavra de qualidade, da mesma forma os recursos tecnológicos para fazer com que essa comunicação aconteça de uma forma mais satisfatória. Então, acho que é um dever hoje, é um dever também, né, pastoral, ter esse conhecimento. É claro que eu acredito que todo pastor não precisa ser um expert de comunicação, de transmissão, de redes sociais, mas ele precisa, no mínimo, ter um interesse de saber. Primeiro, para não ficar vendido, né? Para não chegar assim, ficar na mão de outras pessoas. Eu acho que isso porque tem situações que você não vai ter ninguém, não vai ter ninguém para te ajudar. E você não pode utilizar isso assim, poxa vida, né? Deus me deu um chamado, agora eu não vou poder executar o meu chamado porque eu não tenho quem segure o microfone para mim, não tem quem segure a câmera para mim. É como eu penso. Então, se eu não tenho, eu vou fazer, vou dar um jeito e as coisas vão acontecer. Então, acredito que nós, pastores, precisamos ter, no mínimo, uma curiosidade de saber, de procurar. Existem pessoas, existem
pessoas capacitadas no meio das nossas igrejas, que tenho certeza que numa conversa vai esclarecer muita coisa, vai ajudar muita coisa. Outra coisa que eu gostaria de falar também é aceitar ouvir críticas. Isso é importante, isso é desafiador, né? É muito difícil a gente ouvir crítica, mas para essa situação é importante. Alguém que tem um pouco mais de experiência fala assim: olha, pastor, por que você não fala assim, pastor? Por que você não fala assado? A gente precisa ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, ou até mesmo pessoas comuns. Chega no irmão da igreja e fala: o que você achou da palavra? Alcançou o objetivo, chegou, tocou, não é necessariamente acerca do conteúdo, mas a forma importantíssima para a gente poder ir melhorando, porque aquela coisa de, eu sou assim, esse é o meu jeito, isso não serve, principalmente quando nós falamos de alcançar pessoas através das redes sociais. E eu gosto de frisar, o conteúdo, ele não muda, o evangelho não muda, não vai mudar, mas a forma, os meios, eles mudam sim, e a gente precisa estar sempre conectado com aquilo que está acontecendo. Houve um tempo que a igreja estava nas rádios, houve um tempo que a igreja estava nas televisões, o sonho das igrejas estava nas televisões. Hoje eu creio que nós vivemos um tempo muito democrático, onde qualquer igreja pode estar muito bem posicionada nas redes sociais e com custo muito baixo, né? Com quase custo zero praticamente. Hoje é possível. Na época da televisão, do rádio, era quase impossível uma igreja pequena ter um horário, um espaço. Deveria fazer um investimento muito grande. Mas hoje nós temos recursos, está disponível para todo mundo. É só saber utilizar da melhor forma possível. E essa é a nossa esperança, né? Que quanto mais igrejas, mais pessoas, mais o evangelho seja anunciado e comunicado e a gente alcance muita gente nesse novo tempo que está vindo e que as pessoas precisam muito de cuidado também. E a gente ainda não sabe como é que vai ser esse cuidado pós-pandemia, mas a internet é o que está sendo a nossa ferramenta e a nossa ajuda para que esse cuidado continue e o evangelho continue a ser anunciado e que possa ser por mais pessoas e cada vez mais pessoas, porque as igrejas ainda tinham uma ação muito tímida na internet, vamos dizer assim, e agora toda igreja tem pelo menos alguma coisa fazendo, e isso é bom para o reino de Deus, porque quanto mais pessoas falando de Jesus, mais pessoas ouvem sobre Jesus, né? Muito obrigada, pastor Jefferson, por ter estado conosco. Muito bom tê-lo, ouvir a sua experiência. Que Deus continue te abençoando, continue abençoando a igreja, que vocês continuem a realizar o trabalho de vocês, a comunicação, se desenvolvendo, e quem sabe, cada vez mais, né? Cada vez mais se desenvolvendo, aprendendo e fazendo da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus, né? Amém. Obrigado, viu, Rafa? Como ser igreja online? Como proclamar o Evangelho de Cristo no campo missionário online e levar a mensagem de salvação para mais pessoas? Essas dúvidas permeiam as comunidades e atemorizam pastores, líderes e voluntários desde o início da pandemia. Essa situação nos mostrou a necessidade de pensar na comunicação da igreja e também de atuar no campo online, mas também trouxe muita confusão. O curso Comunicação na Comunidade de Fé e Proclamação do Evangelho Online, promovido pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista no Brasil, foi especialmente desenvolvido para capacitar pastores, líderes e voluntários para essa missão. Nesse curso você aprenderá tudo o que precisa saber para construir a expressão da sua comunidade de fé online. No final do curso, você estará preparado para desbravar o campo missionário online e levar a mensagem da igreja mais longe. São 16 horas de aulas ao vivo com professores especialistas. Os professores são professor Paulo Dias, professor Márcio Divino, professor Guilherme Bravo e eu, Rafaela Frari, e vamos guiar você nessa jornada do conceito à prática de comunicação na comunidade de fé. Os temas abordados serão homilética, comunicação e discurso religioso, missiologia e evangelismo digital, igreja online, comunicação religiosa no contexto atual, planejamento integral da comunicação, mídias digitais e redes sociais, transmissão ao vivo e produção de conteúdo audiovisual. Ou seja, é muita coisa.
O curso foi desenvolvido com muito amor e muito temor depois de anos de estudo sobre comunicação e comunicação cristã. Todas as temáticas das aulas, a grade, os bônus foram pensados para realmente ajudar as igrejas na atuação no campo online e na proclamação do Evangelho. E como esse é o nosso objetivo principal, o valor de inscrição do curso nessa primeira turma é R$ 59,90. Mas então, quando acontecem as aulas? O curso acontece de 23/10 a 13/11, aos sábados, com as aulas ao vivo das 8 às 12 horas, além dos materiais gravados que ficarão disponíveis na plataforma. Se você é pastor, líder ou voluntário de comunicação, não perca essa oportunidade, não deixe de participar. Tenho certeza que vai te auxiliar e vai impactar o seu ministério. Agora, se você não é voluntário da comunicação, abençoe alguém. Essa também é uma forma de você contribuir com a sua igreja, de você contribuir com a proclamação do Evangelho, abençoando a formação de outros voluntários. Participe! Eu espero ver você nas nossas aulas. Deus te abençoe.